Gravação. Estamos ao vivo, meus amigos. Estamos ao vivo aqui para vocês. E mais uma live. Depois de alguns dias. Já tem mês já, querida? Já tem mais de um mês? Tem uns 2 meses. Depois de 2 meses sem nos falar. Já tava com saudade. Vamos bater um papo aqui. E nessa live de hoje vamos falar sobre 3 coisas que fazem o quê? Fazem você perder o seu apartamento, meus amigos. E aí, Thales, belezinha, mano? Tranquilo? Então a gente vai trocar ideia com vocês sobre 3 coisas que fazem você perder o seu apartamento. E eu tô vindo trazer essa informação para vocês porque aconteceu um certo imprevisto, né, com uma cliente nossa. E essa cliente, ela tá passando por um momento aqui que tá meio complicado, e quando acontece isso, eu tenho que alertar os meus clientes, né? Eu tenho que alertar você aí, de repente você comprou com outro corretor, mas principalmente os meus clientes, porque eu gosto de fazer essa parada bem redondinha. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês aí para evitar que você perca o seu apartamento, principalmente se você assinou. Vamos começar já com um adendo aí, né, um asterisco aí para poder chamar atenção, que é o seguinte: se por um acaso você assinou o seu contrato, você está aprovado na Caixa e aí você assinou o seu contrato somente com a construtora. Estou aprovado lá na Caixa, mas assinei o contrato com a construtora. Saiba que ainda não está nada garantido, tá? O processo ele ainda está em aberto, para ser concluído. Quando que o processo é concluído, Thiago? Quando você assina com a Caixa. Quando você assina com a Caixa Econômica Federal, aí acabou, né? A gente até brinca que aí você pode estar mudando a sua renda, quanto que você ganha, que não vai influenciar em nada. Mas o momento crucial, o momento mais delicado é esse momento que você foi lá, está aprovado e assinou. Muitos corretores acabam não informando direito o cliente e nessa daí, a gente chama de repasse, né? Nessa de fazer o repasse, pode ser que você acabe aí se embananando. E eu vou passar aqui para vocês, vou contar de uma forma resumida aí o que aconteceu. Bom, essa moça, ela já vem procurando mais ou menos quanto tempo, querida? Você acha que... Desde 2019. 2019, né? Ela entrou em contato no Facebook, né? Isso. Foi pelo Facebook que ela descobriu a gente, entrou em contato. A princípio ela queria, acho que era casa. Acho que era a casa a princípio que ela queria, meus amigos. E aí a gente foi fazendo simulação, né? Que assim, independente do que você precisar, a gente vai correr atrás para ver se aquilo ali está dentro do seu orçamento. Se encaixar no seu orçamento, casa, lote, terreno, médio padrão, alto padrão, vai depender muito do que vai encaixar no seu orçamento. E a gente foi procurar e viu que casa ia ficar apertado, né, para ela, né, no caso. Casa ia ficar muito apertado para ela estar assumindo essas parcelas. Então, o que a gente fez? A gente vai buscando outras manobras. Aí eu lembro que em 2019, aí ela foi ver também um apartamento, né? Foi ver um apartamento também, um apartamento econômico que se encaixa aí no Casa Verde Amarela. Não gostou também, porque ela queria um imóvel de 3 dormitórios, né? Acho que é a questão de filhos, né? Por causa da questão de filhos. E, enfim, a gente ficou trabalhando desde 2019, desde 2019, até que quando foi agora, 2022, na verdade, final do ano passado, aí, a gente conseguiu tá encontrando o apartamento que encaixaria no que ela está precisando. E no caso aí seria um apartamento de 3 dormitórios, né? Um apartamento que daria certinho para as necessidades dela. E o que acontece, meus amigos? Eu acho que tem algumas pessoas que acham assim, o Thiago tá falando por falar, isso aí não vai acontecer não, cara, já tô aprovado. Ou então a pessoa realmente não acredita, desacredita do que a gente está falando, né? E vai por conta própria. A gente até dividiu aí, tem basicamente 3 perfis de cliente, né? É o cliente preparado, tem o cliente teimoso e tem o cliente desentendido, né? E alguns são desentendidos, alguns são teimosos, né? E tem os casos das pessoas preparadas. Mas isso acontece geralmente quando a pessoa ela é meio que desentendida, ou então até o teimoso, né? Ele não quer seguir o que o professor pediu para poder passar, ele não quer fazer outra coisa. E beleza, pode fazer, tranquilo, não tem problema nenhum. Só que aí você
tem alguns riscos que também você tem que estar assumindo aí. E essa pessoa, ela conseguiu estar adquirindo esse imóvel, né, de 3 dormitórios, esse apartamento de 3 dormitórios, e isso foi próximo aí de entre mais ou menos outubro, né, nessa época aí. Ela comprou sua unidade conosco, estava indo tudo ok, tudo bem, só que o que acontece, pessoal? Quando você compra um apartamento que está em lançamento, e ele acabou de lançar, ele é um pré-lançamento, ele acabou de lançar, o que acontece para mim explicar para vocês que pode acontecer aí, de repente você está entrando aí nesse meio tempo e não sabe que isso também pode acontecer com você. Você não vai conseguir assinar o seu contrato com a Caixa de imediato. Por quê? Porque a Caixa, para ela conseguir estar liberando o crédito para vocês, eles precisam de 30% da quantidade de unidade já assinada. Ou seja, tem 100 apartamentos, então precisa de pelo menos 30 já com a pessoa já aprovado e assinou o contrato com a construtora. E aí vai ficar esperando para poder assinar o contrato com a Caixa, entendeu? Então você precisa pelo menos aí, mais ou menos aí 30 unidades, se fosse 100 no caso, né? Exatamente 30 unidades. Em resumo, são 30% da demanda mínima que a Caixa precisa para poder ela estar fazendo o que a gente chama de repasse, que é quando você assina o seu contrato com a Caixa Econômica Federal. Se não tiver essa quantidade de unidade, não vai assinar o seu contrato e o seu contrato vai ficar esperando. Vai ter assinado o contrato de compra da unidade, ok, bonitinho, contrato de compra com a construtora, só que o contrato com a Caixa você vai ter que ficar esperando até chegar esse repasse, até alcançar a demanda mínima de 30% das unidades. E foi isso que aconteceu. A gente estava imaginando... E aí, Kátia, tudo bem? A gente estava imaginando que ia ficar próximo, ia estar, já para poder assinar com a Caixa, próximo de dezembro. Entre dezembro e janeiro, imaginando que ia assinar. E acabou que demorou até um pouquinho mais. Demorou, chegou agora em fevereiro agora, na verdade dia 19, foi esse repasse. Então o pessoal que estava já pronto já para poder estar adquirindo o imóvel, só assinou com a Caixa agora. Então você comprou lá no passado, lá mês passado, comprou sem valorização, comprou baratinho, e agora você conseguiu estar concluindo o processo, que é assinar com a Caixa Econômica. Só isso, beleza? A coisa que falta é assinar com a Caixa Econômica. E enfim, voltando na história aí da cliente, né? O que aconteceu é que essa cliente, ela estava para poder sair de uma empresa, né? Então a gente estava com aquela aflição que tinha que sair logo da empresa, mas tinha que ficar esperando para poder conseguir assinar o contrato logo com a Caixa. Então ainda tivemos sorte que a patroa, né? A patroa dessa moça, ela conseguiu segurar o registro até que ela tivesse assinado com a Caixa Econômica, né? Ela segurou até esse mês agora o registro dela lá, já era para poder ter mandado embora desde janeiro, né? Desde dezembro, janeiro. E tinha essa pressão, mas não foi nem isso que aconteceu de problema maior, pessoal. O problema maior que aconteceu com essa moça foi o seguinte: ela emprestou o nome para alguém, e essa pessoa, bati aqui. E essa pessoa, ela acabou não pagando. Agora vai um detalhe aí para você, meu amigo. Se de repente você fez isso, se você pegou o cartão de alguém emprestado e deixou de pagar. No caso, essa pessoa, ela deixou de pagar 2 meses desse cartão. Aí eu não sei como que foi a conversa entre essa minha cliente e essa amiga, ou esse amigo, não sei se foi um homem ou uma mulher, um casal, não sei, mas a pessoa que pegou o dinheiro emprestado. Eu não sei como é que foi a conversa, mas se você, por exemplo, está nesse momento e vai ter que emprestar o seu nome para alguém, o que você tem que fazer é o seguinte: olha, eu estou te emprestando aqui, mas você não pode deixar sujar. Porque se sujar, eu vou perder o meu apartamento. Você tem que botar um medo na pessoa, porque às vezes a pessoa acha, não, só vai bater lá no Serasa, vai sujar só 1 dia, 2 dias e já vai voltar e não acontece nada, não. Negativo, meus amigos, deu um puta de um BOzaço, fodeu. Realmente fodeu. Por quê? O que aconteceu?
ela deixou atrasar 2 meses, então ela ficou com o nome negativado durante 2 meses, desde dezembro, então dezembro, janeiro ficou negativado, até um tempo atrás estava com o nome sujo por causa de outra pessoa, porque ela emprestou o nome, né? E ela mesma ainda que teve que pagar, porque a pessoa não tinha dinheiro para pagar naquele momento, então ela ainda teve que arcar ainda com esse valor aí para poder ela estar conseguindo regularizar o nome dela. E no resumo, funciona assim, você está aprovado na Caixa, você tem que manter seu nome em perfeitas condições e não pode deixar o seu score sair. Se o seu score negativar, você ir com o nome para o Serasa. Porque se o seu nome for para o Serasa, mesmo se você tiver aprovado na Caixa, eu estou aprovado na Caixa, só que eu ainda falta assinar o meu contrato de financiamento. Mesmo com isso, o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma nova aprovação, uma nova análise de crédito. E foi isso que aconteceu. Quando você é aprovado na Caixa, você tem 3 meses de validade dessa aprovação. Então, por exemplo, eu fui aprovado agora, eu tenho até março, abril e maio para poder estar assinando com a Caixa. Então, é um tempo legal, dá tranquilo. E olá, acho que é Andressa Mafra, tudo bem? Só que aí o que acontece? Se você negativou o nome, pode ser um mês, negativou o nome, foi para o Serasa, a Caixa, por obrigação, tem que consultar de novo, vai ter que fazer uma nova análise de crédito, que foi o que aconteceu. Eu não estava sabendo disso. Esse é um outro detalhe que é muito interessante vocês ficarem sabendo. Eu vou explicar um pouco mais profundo aqui depois. Mas depois que o corretor ele assinou, depois que eu assinei com você o contrato lá com a construtora, a maioria, estou falando em geral, a maioria continua mandando mensagem para mim, continua falando com o consultor Thiago, ó Thiago, agora o seu cliente está faltando assinar o contrato com a Caixa. Thiago, ó, agora faltou um documento. A maioria, mas no caso dessa construtora específica que essa cliente comprou, eles não entram em contato nenhum com o corretor, eles não falam nada para o corretor o que está acontecendo. E estava acontecendo tudo isso aí e eu não estava sabendo de nada. E a cliente também não repassou, porque eu peço, né? Você comprou um imóvel comigo, repassa, me avisa o que está acontecendo, porque realmente eles não repassam. Eles não avisam bastante coisa, eles não falam para o corretor. Nem quando vai ser entregue, né? Poucas empresas falam para o corretor, ó, vai ser entregue, tá para entregar o empreendimento lá do seu cliente. E eles não avisaram e o negócio foi rodando aí e agora que eu me deparei nessa situação. Então agora ela está com o nome regularizando, né? Estava negativado, limpou o nome, só que agora demora um pouquinho para poder o score voltar a crescer. Ela teve uma aprovação que antes tinha dado só 30 mil, se eu não me engano, era 30 mil de entrada, agora parece que aprovou 80 mil e o imóvel custa 203 na época, né? Agora já está mais caro. Então, se teve uma nova aprovação, uma nova avaliação, você ainda corre o risco de pegar o preço de avaliação. Ou seja, todo o INCC e toda a correção, que dá mais ou menos aí 2, 3 meses, vai dar em torno de 3 mil, mais ou menos, 3 a 5 mil, você vai ter que pagar. Tudo isso por falta de entendimento e falta de foco no processo. Então, quando isso acontece, você tem que pagar toda a correção, toda a valorização do imóvel e ainda tem que enfrentar se, né, no caso, não dá, é impossível para ela fechar. O imóvel está mais ou menos uns 200, então ela teria que dar 120, 130 mil mais ou menos aí de entrada, impossível para ela estar continuando. E vai dar certo, né? O que a gente vai ter que fazer tá fazendo outras manobras, né? Ainda bem que a gente tem toda a estratégia para esse momento quando acontece, mas e quando você não tem? E quando você não tem, por exemplo, um corretor com um pouco mais de experiência, que não sabe lidar com isso, né? Quando você não passa com o consultor Thiago. Quando você não passa com o consultor Thiago, que tem alguns corretores que quando acontece isso, ele foge, ele esquece, ele abandona. O serviço dele já foi concluído, quem errou foi o cliente, então agora é cliente e construtora. Mas esse não é o jeito que eu trabalho. O jeito que eu trabalho é estamos juntos até depois da entrega das chaves. Então eu ajudo a pessoa nesse momento, principalmente que tá apertado, está complicado, né? E vamos lá, pessoal. Então estamos nessa situação, estamos nessa pegada, vai dar certo, só que ela vai ter que aguardar um pouquinho aí para poder tá passando por um processo diferente, por assim dizer. Ela vai ser aprovada por um processo um pouquinho diferente. Vai dar certo sim. E vamos lá, pessoal.
Qual que são essas, quais que são, né? Qual é essas três coisas que fazem você perder o seu apartamento? Então, na história você já entendeu aí boa parte delas, né? Eu vou falar aqui as três, e tem muito mais que três, mas eu acredito que essas três as três que mais eu vivencio, né? Desses 10 anos aí como corretor de imóveis, É o que tem mais perigo, né? é que tem mais perigo e o que a gente mais vê, né? O pessoal fazendo, né? Essas três coisas, né? Essas três cagadas, poderia dizer também. E vamos lá. O número um, a primeira seria deixar de pagar as parcelas da entrada. Então tem gente, por exemplo, essa moça, perdão, pessoal, essa moça ela ficou com medo da construtora e ela acabou até deixando de pagar as parcelas da entrada. Ela Só pra estava você ter noção. esperando assinar com a Isso, com o ela banco, falou, né? vou assinar com a Caixa primeiro e aí depois que eu assinar com a Caixa eu pago. Só que aí que tá, meus amigos. Se você não pagar a parcela da entrada, o seu nome ele vai ir para o Serasa também. Por quê? Porque a construtora ela vai mandar o seu nome para o Serasa se você tiver mais de 30 dias com parcela em atraso. Então você também tem que pagar as parcelas da entrada. Essa é a primeira coisa que você tem que evitar para você não perder o seu apartamento. Deu parcela da entrada lá? Paga certinho. Puta, não estou conseguindo pagar. Entre em contato com a construtora, entre em contato comigo, com o seu corretor. Eu vou te instruir o que dá para a gente fazer, se dá para a gente negociar, se dá para poder dividir, de repente, essas parcelas aí, jogar para frente. Mas tenta regularizar as parcelas da entrada com a construtora, porque senão você não vai conseguir continuar com o processo, beleza? Então, primeiro aí é deixar de pagar. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, né? Deixa de pagar as parcelas da entrada e depois corre o risco de estar perdendo a sua unidade. Porque uma das coisas que mais mostra para a construtora que se você está ainda interessado na unidade ou não, é o seu pagamento, é a sua adimplência nas parcelas, é óbvio, né? E se você não está pagando, e de repente no caso desse empreendimento, que é um empreendimento seleto, que basicamente não tem apartamento de 3 quartos, a construtora fica louca para poder você vazar e eles vender para outra pessoa que está querendo. Então, regulariza as parcelas da entrada bonitinho, beleza? Número 2. Número 2 é ser demitida ou demitido antes de assinar com a Caixa. Isso também faz você perder a sua unidade. E dá para poder você assinar. Meu Deus, Thiago, eu fui mandado embora e agora o que eu vou fazer? Ainda não assinei com a Caixa. Calma, dá para poder você estar regularizando, dá para você estar continuando com o processo, só que vai ter que esperar um pouquinho. Ainda bem, né? Antigamente, no ano passado, por exemplo, até o ano passado, meio do ano passado, a Caixa ela pedia 4 meses de registro, ou seja, 120 dias, e pedia os 3 últimos olerites, né? Eles consideravam um só, mas eles pediam os 3 últimos olerites aí para você, para estar dando continuidade. Então, se fosse no cenário anterior e você foi demitido, por exemplo, fui mandado embora hoje, então a gente está em fevereiro, a gente teria que esperar março, abril, maio e junho, 4 meses, né? Até junho, para poder você estar conseguindo buscar uma nova aprovação e estar conseguindo assinar o seu contrato com a Caixa Econômica Federal. Só que isso mudou para melhor, porque de junho, julho mais ou menos para cá, a Caixa ela agora está pedindo somente um olerite cheio. Então, por exemplo, se você entrar agora, se você for registrado agora, não tem como você ter um olerite cheio, né? Mas o olerite do próximo mês, o de março, ele já vai vir inteiro. E aí sim, esse olerite pode ser utilizado como renda, você pode perfeitamente já estar comprando o seu apartamento, para quem ainda não comprou, ou então, no caso, aí você foi demitida, né, demitido e está com o processo parado. Né? Você teria que assinar o contrato com a Caixa, só que você não conseguiu assinar porque ainda está com... você não tem registro. Então, no caso, agora, teve um registro, mais ou menos aí alguns 30 dias, né, se você conseguisse registrar no mês, no dia 1 desse mês, por exemplo, até o final no mês seguinte, no dia 5 aí que você recebe o olerite, você já conseguiria estar mandando, algumas empresas enviam o olerite até antes, você já conseguiria estar mandando para análise e continuando o processo, assinando o seu contrato de financiamento com a Caixa, beleza? Amor, e saindo de uma empresa entrando em outra, na sequência? Também precisa aguardar um mês? Não precisa. Se você sair de uma empresa e entrar na outra, não tem problema nenhum. Você pode mandar a bala. Uhum.
não vai interferir em nada. A única coisa que a Caixa vai querer é todos os documentos da empresa antiga, da empresa nova, né? Só para poder entender. Mas não tem problema nenhum se por um acaso... Boa pergunta, boa pergunta. Então, qual foi a pergunta? Se por um acaso... Sair de uma empresa e entrar em outra. Exatamente. Então, se você saiu de uma empresa, entrou em outra, se foi no mesmo mês, não vai ter problema nenhum, é só continuar o processo. Aí eles vão verificar a renda, se está parecida a renda, e continuar mandando bala. Detalhe, pessoal, eles só fazem uma nova análise no caso aí, por exemplo, dessa cliente, que o nome foi negativado, foi lá para o Serasa, e aí eles, por obrigação, têm que fazer uma nova análise de crédito. Mas se por um acaso você saiu de uma empresa e entrou em outra, eles só vão ver o seu olerite. Seu score está perfeito. Eles só vão ver o olerite para ver, realmente essa pessoa ela continua trabalhando, a renda é parecida? É ok. Não vai ter nova análise. Agora, se por um acaso aconteceu isso, vai ter uma nova análise de crédito aí. Se você deixou o nome negativar, vai ter uma nova análise de crédito. E se for com a gente também, a gente tem parceria, né? Antes mesmo de fazer a análise, a gente consegue fazer uma consulta. Exatamente. Boa, boa. Sempre quando a gente manda para análise de crédito, antes da gente enviar, o pessoal que faz parceria com a gente, ele consulta o seu nome para ver se tem alguma coisinha lá. Então a gente não manda direto para a Caixa. A gente manda para a assessoria faz uma consulta, vê se está tudo ok no seu score, no seu Serasa, e aí eles mandam para a Caixa. Porque se mandar direto e de repente você não sabe, e de repente você não sabe, você vai e manda direto para a Caixa e você não sabe que você está com o nome negativado. Pode ser que seu nome fica sujo, né? Pode ser que o sistema ele entenda com maus olhos isso. Então é melhor, quando for mandar para análise, mandar já com certeza que tá bala, que você tá com o Serasa positivo, né? Não tem nada negativado lá. Beleza? Mais alguma observação da segunda aqui? Então vamos para a terceira coisa que faz você perder o seu apartamento. E a terceira coisa é óbvio, né? Emprestar o nome antes de assinar com a Caixa. É assim, dá para você emprestar o seu nome? Lógico que dá. Dá para você ajudar outra pessoa? Dá sim, só que você tem que ficar na bota. É que nem eu falei para essa moça. Se você tivesse só hoje com a internet, a gente consegue fazer isso muito fácil. Eu aqui no celular, na hora que a gente passa alguma coisa no crédito, já mostra, né, querida? Já mostra certinho quanto padaria, não sei o que, tantos reais aí de pão, né? Não vai mostrar o pão, mas mostra quanto que você passou lá no crédito. Então, se você emprestar o seu nome para alguém e tiver nesse processo, o conselho que eu posso te dar é, fica na bota. Você também já tem o aplicativo. A data de quando a fatura fecha, né? Exatamente. De quanto tempo de vencimento. Tá vendo? Você consegue controlar, dá para você, uma noção. Exato, querida. Então dá para você ter uma noção. Tenha controle muito rígido, fica na bota mesmo, fica em cima. E avisa, antes de entregar, você já avisa para a pessoa, ó, se negativar, na verdade não é nem se negativar, se atrasar um dia, eu corro o risco de perder meu apartamento. Que aí a pessoa fica assustada e fala, tá porra, não vou atrasar nem um dia. E se atrasar, fica com um cagaço já correndo pra... Não fica 2 meses atrasado, velho. 2 meses, mano. Ela ficou atrasada e não falou nada. A moça que foi ficar sabendo, né? Ela ficou sabendo, na verdade, porque a Caixa entrou em contato com ela falando, ó, você tá com o nome zoado aqui. Vamos ter que fazer uma nova análise. Então, terceira coisa que faz você perder o seu apartamento é essa. Emprestar o nome antes de você... Ou até mesmo você atrasar a parcela. Até mesmo você atrasar, né? Se você atrasar também durante esse período, vai acontecer a mesma coisa do que você emprestar. Eu vejo que conta de, por exemplo, conta de consumo, que é mensal. É a água, a luz, essas coisas, eles não batem no Serasa. Agora, cartão de crédito, boleto, carnê, tudo isso vai para o Serasa. Então, se você atrasar um mês, eles já vão... Tá em alerta, vai te mandar um e-mail, vai te avisar, ou nem avisa, ou já manda já pro Serasa. Isso. Geralmente eles avisam. Geralmente avisa, né? Geralmente chega um e-mail que você cadastrou, um celular que você cadastrou. Geralmente avisa. Se você tem um aplicativo, ó, a gente tem o aplicativo do Banco Inter, a gente tem a conta, e... Quando chega a fatura, eles já avisam, já antes de chegar. Um dia antes, eles já avisam, ó, sua fatura está para vencer. Avisa certinho, sua fatura está para vencer.
Eu acredito que a maioria dos bancos são assim. Alguns bancos mais, alguns bancos menos. Aí, para melhorar, Mas você dá, né? consegue fazer um cadastro no Serasa Consumidor e lá eles já te enviam por e-mail. Qualquer Beleza. coisa que acontecer no seu nome, ele já te A manda por boa, a gente vai e-mail. trazer aqui um vídeo, você explicando para eles como que faz o cadastro. Eu sei que é simples, mas tem gente que não sabe, aí você ensina. Exato. Ensina para eles, querido Porque pessoal, por lá como é que também faz você o cadastro. acompanha o seu score, né? Scores. Exatamente, dá para poder acompanhar o score. Então é isso daí, pessoal. Primeiro, você deixar de pagar as parcelas da entrada. Segundo, ser demitida ou demitido antes de assinar com a Caixa. E o terceiro é emprestar o nome, ou então deixar o seu nome ficar restrito. E o maior risco é na hora que for assinar com a Caixa. Isso, exatamente. Aprovou, Exato, até assinar com a Caixa. exato. Esse período que corre esse risco, né? Desses Aham. três pontos. Isso daqui serve tanto para você que está comprando Casa Verde e Amarela, quanto para você que está comprando médio padrão. Você tem que estar com o nome em perfeitas condições na hora que for assinar com o banco. Senão, vai ter uma nova análise e essa nova análise pode ser que diminua. Pode ser que diminua a sua aprovação. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Queria trazer mesmo aqui para vocês ficarem espertos. Eu sei que muitos de vocês é bem detalhista, alguns até demais, me mandam mensagem direta aí perguntando se está certo, se está faltando alguma coisa, mas eu acho que nunca é pouco avisar, principalmente quando é algo importante aí, que é o sonho da conquista de vocês aí, né? A realização desse sonho de vocês. Beleza? É isso, meus amigos, e tamo junto, até depois da entrega das chaves. Fiquei feliz que voltamos na parada. É nóis, até mais.